Então, essa questão de que normalmente o povo se manifesta a favor do defensor não é sempre verdade, né? Porque quando os Estados Unidos invadem algum país, você não vê essa solidariedade toda. Mas tudo bem. Mais fraca desse conflito. Existe uma assimetria muito grande de poder entre Rússia e Ucrânia. Assim como tem entre Estados Unidos e os países que ele invade, né? Não só isso, você pode fazer também o julgamento moral, que é um governo ditatorial, autocrático, pelo menos que é o do Putin, atacando um país que tem um governo democraticamente eleito. É tão democrático que baniu todos os partidos de esquerda do país, né? É muita democracia na Ucrânia. É muita democracia. A gente não tá aqui aprovando tudo que defende e todos os pontos políticos do governo atual da Ucrânia. Não é isso. A gente só tá apontando o fato de que ele foi eleito com voto popular numa eleição que a maior parte das pessoas vai julgar livre, enquanto... Que a maior parte das pessoas vai julgar livre. Claro, porra! Deu o resultado que elas queriam. Quando não dá o resultado que elas querem não é livre, porra. Euromaidan não existe. Euromaidan não entra na análise. Não tem como fazer uma análise de conflito Rússia e Ucrânia sem falar de Euromaidan, gente. Não tem como. Na Rússia, a gente não tem essa mesma liberdade. Não foi essa mesma liberdade que levou o Putin ao poder. Outra coisa que você precisa considerar quando você vê comentários na internet e esse dilúvio de informações é entender que vai ter gente adotando uma posição de torcida, não importa o que aconteça, e vai ter gente adotando uma posição de princípio, que é aquela que vai analisar os tratados internacionais, analisar as leis, os princípios morais, os princípios internacionais e vai aplicar. E a gente precisa estabelecer isso. A Rússia agiu fora desses princípios. A Ucrânia também, porra! A Ucrânia rompeu todos os tratados. Os tratados de Minsk lá, que eles fizeram depois lá 2015, se não me engano, a Ucrânia limpou o cu com aqueles tratados, porra. É o único país que agiu fora desses princípios? Não, os Estados Unidos vivem agindo fora desses princípios. Outras invasões já tinham acontecido na história. Mas dois errados não fazem um certo. Aí não dá, né? Aí começar essa análise de, tipo, fazendo... quando os Estados Unidos faz também é errado, né? E não analisar por que o mundo não vê isso como errado, como o Estados Unidos... Quando os Estados Unidos faz, né? E depois vier com frase pronta, porque deixa isso de lado, né? Por que o mundo não se indigna com os Estados Unidos? E vamos botar só uma frase pronta, né? Dois errados não fazem um certo. Porra, aí não dá. Não é porque o outro fez errado que torna a sua ação errada correta. Quais foram os grandes problemas e grandes motivadores desse conflito? Tudo mais ou menos gira em torno do interesse que a Rússia tem em relação ao território ucraniano, por questões de defesa e também por questões energéticas. A gente não pode ignorar essa parte, mas a defesa é o principal. Qual que é o grande problema da Ucrânia? Teve esse processo de manifestação revolucionário, do jeito que você quiser chamar. Do jeito que você quiser chamar. Por que tu chamou de revolucionário, então, ô Leon? Porque, pelo amor de Deus, cara, de revolução essa porra não teve nada. Nada. Foi golpe, cara. Chama revolução de golpe? Pô, tu chama 64, tu chama de revolução de 64 também? Pelo amor de Deus. Há algum tempo na Ucrânia, e um governo que era solidário aos interesses russos, na verdade era bem partidário dos interesses russos. Não tanto assim, né? Mas tudo bem. Ele foi substituído por um governo que Ele foi substituído. O carinha lá do campo de futebol levantou a plaquinha e a rádio anunciou: substituição no governo da Ucrânia. Sai Yavlichenko, entra Shevchenko. Definitivamente não é. E esse governo que não é pró-Rússia, que chegou ao poder na Ucrânia, ele queria várias coisas. Primeiro, eu acho engraçado que eles não mencionam como que ele chegou ao poder. Porque parece que simplesmente houve uma revolução, tiraram e botaram outro. Porra, que análise é essa, Leon? Explica direito, outra coisa, velho. Uma aliança, uma aproximação da Ucrânia com a Europa Ocidental. Não só isso, ele queria também uma aproximação... Isso tudo aconteceu de forma orgânica. Tipo, o golpe pra tirar o maluco que não era a favor da Europa.
para botar um maluco que era a favor da Europa e dos Estados Unidos, isso tudo foi feito de forma orgânica? Isso tudo foi feito de forma espontânea? Não teve nada por trás disso? Ah, pelo amor de Deus, né? Da Ucrânia com a OTAN. E eles chegaram a ter esse tipo de conversa de fato. Qual que é o grande problema da OTAN? Foi uma organização feita durante a Guerra Fria para conter a expansão da União Soviética. Ela continuou existindo depois da Guerra Fria, inclusive alguns países que compunham a União Soviética hoje são parte da OTAN. E a OTAN tem um mecanismo no capítulo 5 do tratado dela que é o seguinte: se um dos países membros do tratado for atacado, os outros países têm que ir na defesa dele. A Ucrânia entrar na OTAN, portanto, para a Rússia é um problema por vários motivos. Primeiro, porque existe uma disputa territorial entre Ucrânia e Rússia, que é a Crimeia, que a Rússia basicamente pegou para ela. Tem toda uma história mais complicada da Crimeia, porque já foi parte. Então. Ele fala, tem uma história mais complicada e tal. Todo um problema ali, eu não quero entrar nisso, mas... Não quero entrar nisso, claro. Por quê? A questão é, existia uma disputa territorial entre Rússia e Ucrânia. Você tem... Aí fica parecendo que a Rússia é malvadona, foi lá, invadiu a Crimeia, do nada, cravou a bandeira e é isso aí, agora aqui é Rússia. Tem também minorias russas vivendo na Ucrânia, 17% da Ucrânia é russo, tá? 17% da população. E naquelas regiões mais ao leste ali e na Crimeia, essa porcentagem sobe bastante, né? Essas minorias têm um interesse separatista, são de 2 territórios no leste da Ucrânia e elas têm um interesse separatistas e elas estão sendo apoiadas pelo governo russo. Contanto que antes da invasão, a primeira medida da Rússia foi reconhecer a independência dos 2 territórios de maioria russa dentro da Ucrânia e mandar tanque lá para ajudar. E você tem aí também um problema energético, porque a Rússia vende combustível fóssil para a Europa inteira. Vários desses dutos passam pelo território ucraniano. O maior tráfego de petróleo russo passa pela Bielorrússia, que é um país que é aliado do Kremlin, só que tem muita coisa que passa pela Ucrânia também. Mas a Ucrânia não faz parte da OTAN. Não deu tempo desse processo. A Rússia invadiu essas 2 províncias antes. E aí você vai falar, bom, então é um problema localizado entre Ucrânia e Rússia. Mas não é. Existe uma matriosca aí. Existe uma matriosca no problema. Qual o problema, Leon? Durante a União Soviética, o que era a União Soviética? Eram vários países que estavam juntos dentro de uma união. A Rússia era o maior deles e o que mandava em todo mundo. Foi basicamente o país que construiu a União Soviética, mas você tinha vários outros. E na União Soviética existia uma política de você mover as populações de território, porque na cabeça do soviético eles queriam eliminar a identidade dos povos. Era basicamente uma política anti-identitária. Cara, tirou do cu, né, velho? Pelo amor de Deus. Construir esse homem soviético universal. Então, caralho, mano, tirou do cu isso aí, velho. Tirou do cu. Para. Lenin inventou a Ucrânia justamente pra não remover a identidade dos povos, cara. Puta que pariu. Pegava a galera de uma região que não falava russo, que era de outra cultura, mandava para um lugar da Rússia, aí pegava o russo, mandava para aquela região. Isso criou uma série de problemas. E uma série de problemas que a gente tem até hoje, que é minoria russa num monte de país que costumava fazer parte da União Soviética. Teve um problema parecido com esse que a gente... Isso tudo porque o Stalin queria criar o homem soviético perfeito. O homem soviético universal. Ah, pelo amor de Deus. A gente está vendo agora na Ucrânia numa escala muito menor em 2008, quando a Rússia reconheceu a independência de 2 territórios na Geórgia, que é um país também, não é o estado dos Estados Unidos. Em 2008, durante a Olimpíada da China, a Rússia foi e reconheceu a independência dos 2 territórios e tornou os 2 territórios, na prática, parte da Rússia. O governo da Geórgia não manda mais nesses 2 territórios. E essa coisa... Deixa eu só ver se o Leon botou alguma fonte na descrição. Botou algumas fontes, mas só de notícias, né? Tipo, sobre as manifestações de 2013, BBC, sobre sanções, BBC, relações com a China, Infomoney, meu Deus do céu. BBC, tá, enfim, né? Fonte BBC e Infomoney, ok. Das minorias russas vivendo em outros países que são vizinhos da Rússia é uma questão que
gerou aquele problema todo na Geórgia, foi um dos gatilhos agora para o problema na Ucrânia também, mas é uma situação que é compartilhada com outros países. Por exemplo, os países do Báltico, Lituânia, Estônia, Letônia, todos têm minoria russa. E agora tá todo mundo com medo. Os países do Báltico, eles têm uma vantagem. Eles já entraram na OTAN. Então, tipo assim, se a Rússia quiser fazer qualquer coisa, você tem capítulo 5. Então, você se pergunta, como que um país desse faz um estrago tão grande? Primeiro, porque ele tem toda a herança da Guerra Fria, da União Soviética. Não é que eles estão usando um monte de equipamento velho, não é isso. Você tem toda uma coisa do complexo industrial. Ah, tá. Nossa, ufa. Coisa do complexo industrial. Eu jurava que ele ia começar a falar que os planos do Putin são iguais aos planos da União Soviética. Caralho, ufa. Escapamos dessa. Do know-how dos engenheiros que fabricam aqueles tipos de armamento e coisas do tipo. Da cultura, né? Cultura que não desaparece, tá? É uma coisa que você construiu durante o tempo, e mesmo que a União Soviética tenha acabado, ainda assim é uma coisa que tá lá, e você pode tirar proveito disso. Mas a Rússia também tem uma vantagem logística que outros países não têm. Todos esses países em que pode dar problema, a Rússia tem acesso por terra. Essa é uma grande questão da Ucrânia, porque a Rússia tá logo ali. A Rússia, por conta da extensão continental dela, ela tem acesso por terra em quase todo lugar. Enquanto os Estados Unidos, por exemplo, quase todo lugar também não, né? teria que mover as tropas através de um oceano, o que é muito mais complicado. Justamente pela sua... Não é só pelo tamanho, eu acho. Porque a Rússia tem um tamanho continental, mas boa parte desse território não faz fronteira com ninguém também. Mas o que traz isso é um problema também para a Rússia, é que ela pode ser invadida de qualquer lugar, né? Então, na época do Stalin, o cara tava com medo de ser invadido pela Alemanha nazista, mas também tinha ameaça de invasão do Japão. Então imagina tu ser um país tão grande que tu tem que se preocupar com uma invasão do Japão de um lado e invasão da Alemanha do outro. Tipo, nenhum outro país tem essa preocupação. Enquanto assim, para os Estados Unidos mobilizar as forças dele para atravessar o oceano para estar num lugar na Europa ou na Ásia que seja, demora muito tempo, enquanto a Rússia consegue estar lá amanhã. Amanhã tem tanques russos na sua capital se criar algum problema. E por que tanta informação desencontrada? O Putin, ele precisa da aprovação do povo russo, como qualquer presidente, mesmo sendo um autocrata. Cara, isso aí é genial, porque, tipo, de novo, eles fazem a mesma coisa que o Castanhari. Eles falam, esse russo aqui precisa fazer isso. Aí eles terminam falando, como todo mundo. Então não é só ele que precisa, né, cara? O Zelensky precisa, o Putin precisa, todo mundo precisa ter aprovação. E aí eles falam como se fosse uma coisa exclusiva do Putin. O Putin precisa ter aprovação popular. Pô, todo mundo precisa, cara. Tem que entender uma coisa. Existe uma relação entre o estadista e o povo quando você vai fazer uma guerra, que é o seguinte: o seu povo tem que estar mais ou menos de acordo. Você pode ser um ditador que tem a chibata ali pra manter a galera de cabeça baixa, mas se a guerra tiver um custo muito grande pra população, até no país mais ditatorial do mundo a galera se revolta uma hora. Então você tem que ter o acordo da galera. E principalmente na Rússia, que é um país que não é tão rico assim. O custo da guerra para a Rússia é muito alto. E é dinheiro que está basicamente saindo da comida que está na mesa do povo. E o governo russo tem trabalhado nisso. E aí que tá, gente. Isso não começou ontem, isso não começou em 2022, isso não começou o ano passado. O Putin tem feito esse trabalho durante uma década. Ele tem preparado o terreno durante uma década. Na Rússia não existe livre imprensa. Puta, vamos começar com esse papo. Que é tipo, basicamente propaganda é quando a Rússia faz, gente. Quando os Estados Unidos, quando os países ocidentais fazem, não é propaganda, porque, pô, tem imprensa livre. Como é que vai ser propaganda? Não é mesmo? Não existe propaganda nos Estados Unidos porque a imprensa é livre. Como vai ser propaganda se a imprensa é livre? Ora. Então, ele inunda a população dele com propaganda, inflando a opinião dos russos contra os seus vizinhos e contra toda essa situação. Instaurando medo, mas também instaurando uma certa nostalgia dos períodos de glória da antiga União Soviética. Caralho, Putin quer instaurar nostalgia da União Soviética. O
cara que é totalmente anticomunista, anti-União Soviética, quer inspirar a nostalgia da União Soviética. Porra, meteram essa mesmo, né? E a gente viu alguns discursos expressando justamente isso, o resgate da Rússia grande, da mãe Rússia. E essa narrativa, ela é justamente para legitimar o É o meme dos Simpsons do retorno da União Soviética, cara, total. estadista diante do povo dele. Porra. E ele tá fazendo isso de vários jeitos. Primeiro, existe um discurso da grande Rússia, da qual a Ucrânia faria parte. Então anexar o território ucraniano, ou pelo menos trazer a Ucrânia para dentro do controle russo, seria até uma coisa de tornar a Rússia inteira, né? Libertar o russo que tá na Ucrânia. É uma coisa assim, tipo, fazer a Rússia whole, sabe? Aquela coisa assim, que é como se a Ucrânia tivesse sido um pedaço que foi arrancado, mas que na verdade faz parte do povo russo, que é um povo que tem a mesma cultura, que é aquela coisa toda. Não só isso, mas existe uma propaganda muito forte em relação ao tratamento do governo ucraniano com as minorias russas nas províncias separatistas. Se você tem lido sobre o assunto, você já deve ter visto algo. Basicamente, o governo ucraniano armou nazista para fuzilar civil de região separatista. É isso que a Ucrânia fez. A respeito da acusação do Putin de que estaria acontecendo um genocídio russo na Ucrânia. Acontece que a Convenção do Genocídio, da qual a Rússia faz parte na ONU, não define assim. E não há evidências de que seja verdade que esteja acontecendo um genocídio. Nunca tem evidência quando é nazista, né, gente? Que coisa. O que se sabe O é que batalhão Azov não tá fazendo um nada. conflito armado e que sim, morreram civis, morreram militares ucranianos e separatistas. O que leva muita gente a crer, ainda mais por conta do tamanho da operação, que o Putin não decidiu fazer isso agora, né? Isso daí é um planejamento de anos já. Primeiro, difundindo esse tipo de narrativa entre a população russa para ganhar o apoio, porque ninguém vai pra guerra sem apoio. Eles vão falar de neonazismo, será, na Ucrânia? Ou pelo menos você não consegue permanecer por muito tempo. Em paralelo a isso, ele estava estruturando todo esse tipo de ataque. Lembra também que tem um fronte do ataque que está vindo via Bielorrússia, então tem que ter uma negociação com o governo da Bielorrússia para poder passar os seus tanques lá dentro. O governo da Bielorrússia é aliado do russo, mas você precisa sentar com o governo e falar, peraí, eu preciso fazer uma logística aqui, vocês me autorizam. Então parece que a coisa está rolando há muito tempo, e a existência dessas narrativas há muito tempo no território russo só falta aponta falar pro de fato Taiwan de também. que esse é um planejamento que já está acontecendo há anos. Mais uma pergunta que muita gente tem: por que os Estados Unidos não fazem nada? Por que a OTAN não está fazendo nada? A questão é bem simples. Porque os caras não querem provocar uma guerra enorme. A única grande potência que tem um interesse investido na região é a Rússia. Para os Estados Unidos, principalmente. O que acontece na Ucrânia, ele vai reclamar que a Rússia tá, imperialismo russo, tá desrespeitando o direito internacional, mas não tem nada, tá? Não tem absolutamente nada na Ucrânia que os Estados Unidos fale, isso daqui é meu interesse. Não é. Sabe, o grande interesse dos Estados Unidos, na verdade, se chama guerra. Tipo, a guerra em si é o interesse dos Estados Unidos. Esse que é o interesse. O Oriente Médio, que você tem questão energética, tem um monte de coisa ali. Não, na Ucrânia não tem absolutamente nada. Você tem que entender. Um país normalmente entra em guerra quando os custos da guerra esperados por ele são menores do que o que ele vai ganhar depois que ele ganhar a guerra. Não tem nenhum ganho para os Estados Unidos aí. Os Estados Unidos não tem nenhum interesse investido na área. E foi inclusive uma crítica que surgiu entre a comunidade acadêmica nos Estados Unidos, o pessoal que estuda política internacional e coisa do tipo, que é essa aproximação que o comunidade acadêmica dos Estados Unidos sempre olhem com uma certa desconfiança. Os Estados Unidos estavam fazendo com a Ucrânia. Porque eles estavam falando assim, a gente está se aproximando da Ucrânia, vai gerar um problema com a Rússia, que a Rússia vai reagir porque ela tem um interesse investido na região, enquanto a gente não tem nenhum. A gente tá simplesmente como se os Estados Unidos estivesse cutucando a onça com vara curta. E qual é aí é que tá, Leon. Tu fala muito de interesse. Qual é o interesse dos Estados Unidos cutucar a onça com vara curta? Porque a vara não é a dos Estados Unidos. Esse que é o ponto, entende? A vara é a Ucrânia, sabe? Eles usam o braço da Ucrânia pra cutucar com a vara curta, não é o braço dos Estados Unidos.
E eles estavam falando, vamos parar com isso, a gente gasta muito dinheiro para poder proteger as regiões onde a gente tem um interesse investido, tipo o leste asiático. O leste asiático por Estados Unidos é vitalíssimo. Agora surgiu outro problema, que por exemplo na crise que a gente está vivendo dos semicondutores, o problema da crise de semicondutores é que os processadores de quase tudo que a gente usa são feitos por duas empresas, uma taiwanesa e uma sul-coreana. E é exatamente Uma taiwanesa, ou seja, chinesa. aquela região ali do Mar da China, né, em que a gente pode ter os próximos problemas geopolíticos do mundo por conta de Taiwan, a relação Taiwan e China. Então, tipo assim, os Estados Unidos... A relação Taiwan e China. Tudo bem. Falar de Taiwan para as pessoas entenderem que é um território, né? Mas, tipo, deixar claro que o Taiwan não é um está país. muito preocupado com aquele outro lado ali. E para os Estados Unidos, na verdade, não fazer nada pode ser o melhor dos mundos. Ele não aí... falou que Taiwan é um país, né? Mas tudo bem. E ele tem um motivo para articular sanções ainda maiores. Eu entendo usar taiwanesa para falar da região, né, gente? Só não pode se referir a Taiwan que ele não faz como se fosse um país. O Leon não fez isso, né? Acho que ele tomou esse cuidado, mas não deixou claro também que Taiwan é da China, né? Contra a Rússia. Porque o negócio dos Estados Unidos, salvar a Ucrânia não faz diferença, mas manter a Rússia de cabeça baixa, agora você tem uma desculpa para articular uma sanção, um grupo de sanções ainda maior contra a Rússia. Sanções econômicas. Sanções econômicas. E assim você comprometer ainda mais o desenvolvimento econômico russo. Porque, tipo assim, os Estados Unidos já vai ter um competidor econômico à altura com a ascensão chinesa. Então, para os Estados Unidos, na verdade, a estratégia mestre é deixar a Rússia entrar lá na Ucrânia e depois articular com todos os outros aliados sanções ainda maiores à economia russa, porque da última vez que eles fizeram não funcionou muito bem, para ver se ele consegue, se não encolher, pelo menos desacelerar o crescimento da economia russa. E lucrar com a guerra na Rússia também, né? Que é uma economia que tem crescido de forma muito competente nos últimos anos. Enquanto a gente grava esse vídeo, Estados Unidos e aliados anunciaram sanções para a Rússia. Até nas sanções, a galera tá meio tímida, porque o prejuízo da Rússia no mundo todo interligado também é um prejuízo para os países europeus. Esse conflito não é interessante para os europeus que compram gás da Rússia, basicamente. A Europa depende muito... Para os europeus não, mas para os Estados Unidos é. Dos combustíveis fósseis da Rússia, principalmente a Alemanha. Por uma burrice cometida pelos alemães. Não, tem uma burrice cometida pelos alemães. Uma coisa muito mais complicada, eu não quero entrar aí porque não é minha especialidade política energética, mas tem o fato dos alemães terem votado para fechar todas as usinas nucleares do país. Depois teve o teco de Fukushima, assim, eu não vou entrar em detalhe porque de fato não é do meu domínio. Mas... Isso é uma burrice. Fechou a usina nuclear é burrice. Mas o que acontece é que fez com que os alemães, pelo menos até eles fazerem a transferência inteira da economia deles, da matriz energética para uma matriz verde, fez com que eles tivessem que se apoiar ainda mais, pelo menos por um período, em combustível fóssil, o que torna eles ainda mais dependentes da Rússia. Então, tipo assim, ali que tá o problema todo. A Rússia sabe também, ainda mais nessa discussão toda, que ela se tornou, ela virou muito necessária, tá? Burrice porque, pô, tem que negociar com o russo, ela virou muito necessária e mesmo os tipos de sanções que você pode colocar, eles são limitados também. Então a gente tem uma potência nuclear favorecida pelas condições geográficas e que não há uma oposição interessada em frear seus avanços sobre a Ucrânia. O que torna a situação da Ucrânia extremamente delicada e a situação do povo ucraniano, que são os inocentes da parada, para os quais a gente... Exatamente. O povo ucraniano, as pessoas, os civis, são realmente os únicos que são realmente inocentes na parada. Dedica o nosso apoio, por fim, muito vulnerável e muito frágil, né? Estima-se aí que a gente vai ter 5 milhões de refugiados, pessoas que vão perder a vida, pessoas que vão perder a vida como ela é, que vão perder casa, que vão ter que sair de onde moram. Tipo assim, é miséria. Eles fecharam mais por medo de acidente, justamente. Eles falaram que foi depois de Fukushima, sabe? É doença. A gente tá falando da decadência de um país. Você vai ter um fluxo agora migratório de refugiados na Europa gigantesco. Vai fazer a coisa da Síria, que gerou vários problemas sociais lá, parecer fichinha. Por quê? No lugar que a Ucrânia tá, você pode fugir para basicamente 4 lugares. Você pode ir pra Rússia, que você não vai, só se você for russo, né? Se você for russo, você vai. Se for da minoria russa, talvez. Você pode ir pra Bielorrússia, ao norte, que é um país que tá aliado
com a Rússia, você não vai pra lá provavelmente, ou você pode ir pra oeste na Moldávia, que é o país mais pobre da Europa. A outra opção é ir pra um dos países que integram a União Europeia, e é claro que pra lá que você vai. Só que diferente do influxo de tipo sírios pra Europa, você não tem que atravessar um mar, você não tem que se arriscar, você não tem que fazer nada nesse sentido. Você pode ir de carro. O fluxo migratório vai ser, tipo, gigantesco. Zero pena de povo neonazi. Também não dá pra falar desse jeito assim, cara. Não dá pra dizer que esses 5 milhões de refugiados, não vou ter pena desses refugiados porque é neonazi. Pelo amor de Deus. E vai pra países que não são países ricos da União Europeia. Você tem aí Polônia, você tem aí, sei lá, a República Tcheca, esses países que não são... E com várias questões ali de aceitação dos povos que são diferentes, eles não são o mesmo povo. Não são o mesmo povo, mas eles se aceitam muito melhor do que aceitariam um africano ou um muçulmano. Então, meus amigos, é um imbróglio. Por isso que a gente começa a entender o desespero dos membros do Conselho de Segurança da ONU quando tentavam implorar pro Putin parar a guerra, e o Putin já tinha feito a declaração de guerra dias antes, porque não ia se demover com apelo nenhum. O que a galera tem que entender, que acho que é a maior pergunta que todo mundo tem, é o porquê de ninguém fazer nada, né? Tem a questão do interesse, ninguém tem um interesse investido de fato na Ucrânia que justifique você custear uma guerra lá. Isso tá? é a razão mais crua e mais crua, crua, entendeu? essa que é a Tipo, verdade, você jogando a verdade na cara das pessoas. Custa popularidade para um governante, porque morre jovens do país dele numa guerra. Custa dinheiro também, muito para os cofres de um governo. A guerra do Iraque custou 1 trilhão para os Estados Unidos. E ganhou muito mais. Então, para você entrar no lugar desse, você tem que ter um interesse. Porque o Bush, a popularidade dele disparou com a guerra do Iraque. Tanto é que ele ganhou as eleições de 2004, assim, fácil. Interesse investido ali muito grande. Não só isso, mas você tem o fato também de que a Rússia é uma potência atômica. Se a Rússia entra na Ucrânia e outra potência atômica tenta defender, tá na mão de outra potência atômica o papel de escalar esse conflito pra, de repente, chegar num conflito atômico de fato. Então, tipo assim, a Rússia foi e chegou... Eu acho muito difícil acontecer um conflito atômico, porque também não é de interesse da Rússia entrar em um conflito atômico. Eu já tô aqui, tá na sua mão agora, pra outra potência, tá na sua... escolher se você quer que isso daqui vire um conflito atômico. Se você não entrar, não vai virar. Então, você cria um desinteresse de outros países de enfrentarem a Rússia dessa forma. O único jeito de conter a Rússia é se o país já tivesse presente lá, tá? Como a OTAN já tá nos países do Báltico, por exemplo. E se a escolha da Rússia entrar num conflito que pode potencialmente virar atômico. Aí você passa o poder de escolha pro oponente. Então, é basicamente esse todo o motivo. Ninguém vai fazer nada em relação à Ucrânia. Não vai. Mas os Estados Unidos têm pelo menos uma janela para tentar diminuir o crescimento russo, tá? Pelo menos afetar a economia da Rússia de alguma forma. Vamos ver se vai funcionar, porque da última vez que eles fizeram não funcionou. É claro, repetindo, esse assunto é super complexo. A gente tá tocando a superfície dele, porque nós não somos especializados em Rússia. Mas é aí que tá, justamente os pontos mais importantes que foram que vocês não tocaram. Vocês não falaram de neonazismo na Ucrânia, não falaram do Euromaidan, falaram super por cima, assim, falaram, não quero entrar nesse assunto. Falaram do Euromaidan como se fosse um negócio democrático, que foi uma troca de governo, porque o povo, o grande povo, foi pra rua e tirou o governo que eles não queriam, super orgânico. Falaram que o Putin faz propaganda e como se tudo que o Ocidente faz não fosse propaganda, fosse algo tudo orgânico, fosse algo tudo super espontâneo, sabe? E em geral, uma análise assim... Cara, é tudo assim... As coisas crescem em árvore pra liberal, né? Então a gente vai colocar pra você de novo aqui o nosso propósito com esse vídeo. É dar pra você o background que a gente usa para analisar as informações que chegam até a gente. É uma postura crítica, uma postura... Resumo do vídeo. Teve um negócio lá em 2014, tinha um presidente que gostava da Rússia, mas aí o povo, né, fez uma revolução, tirou o presidente, e aí passou a ter eleições democráticas, e nas eleições democráticas, curiosamente, os partidos que se elegeram foram partidos pró-Europa e pró-Estados Unidos, e aí o Putin, né, malvado, começou propaganda, e aí ele invadiu. E é isso, sabe? Não comprando narrativa de lado nenhum, uma postura que, com base nessas informações,
tenta avaliar o que chega pra gente de outras informações. Eu acho que hoje a principal postura de todos os governos do Ocidente é ser solidário com o povo que está sendo vítima de um ataque, que é o povo ucraniano. De fato, acho que aí não tem... Independente do seu entendimento desse conflito, eu acho que a questão humanitária, todos nós podemos nos solidarizar com o povo ucraniano, que está agora tendo casas bombardeadas, que está agora fugindo do país por conta de tudo que está acontecendo lá. E é isso que a gente quer pedir pra você, é ter essa postura mais analítica, mais crítica quando você receber uma informação antes de repassar essa informação. Que foi justamente o que vocês não tiveram nesse vídeo, me desculpe, né? Mas vou ter que falar isso. A postura analítica e crítica passou longe. De consumir essa informação. Não é uma situação fácil. Quais os impactos que podem chegar no Brasil é outra pergunta recorrente. O Brasil não vai mandar soldado para a Ucrânia por mais que o Bolsonaro fale. E não tem nenhum interesse. Isso não tem, na realidade, nada que... Agora imagina se alguém fala, pô, vou solidarizar também com o povo russo, né? Que tá sofrendo aí com as sanções e com o próprio governo, né? Nossa, o pessoal vai ver isso de uma maneira... Eu tenho certeza que o pessoal vai encarar muito bem, chat. Falem aí que vocês estão com solidariedade ao povo russo e eu tenho certeza que todo mundo vai receber isso muito bem. Leve o Brasil a se envolver nessa guerra diretamente, mas o Brasil com certeza vai sofrer os impactos econômicos. Sim. A gente já vê o preço do barril do petróleo disparando, alcançando o valor de $100. E a quem isso interessa? Que ele não alcançava desde 2014. A gente tem um canal de economia que a gente explica bem essa relação do petróleo com o resto do comportamento da economia, da inflação. Então, isso é um problema grave para o Brasil. Isso é um problema grave, sim, que pode acentuar a miséria, acentuar a inflação, acentuar a situação já vulnerável do povo brasileiro. O nosso governo deveria estar focado nessa situação interna nossa que vai ser gerada pelo conflito externo. Né? A gente tem que ver que uma guerra tanto tem um impacto nos mercados, porque ela deixa os mercados apreensivos. Isso faz com que o volume de negócio normalmente caia, porque a galera quer saber para onde que essa coisa está indo. Então você tem um impacto... Depende. Se o negócio for de armas, o negócio dispara, pô. Impacto nas bolsas, mas o do petróleo acho que vai ser o principal. Não só porque esse mercado já é afetado quando tem alguma coisa acontecendo no mundo que gera apreensão e tal, mas também porque a gente está falando aí de um dos principais exportadores de petróleo do mundo, de combustíveis fósseis, que é a Rússia. Então, tipo assim, uma das partes envolvidas nesse conflito, e você também tem todos os gasodutos, essas coisas passando pela Ucrânia. Então, parte do combustível fóssil que vai alimentar a Europa tá no meio do conflito e também um dos principais provedores. Então, por conta disso, você vai ter uma alta no preço do barril do petróleo. Não tem jeito, os combustíveis fósseis, em geral, vão subir. E vai afetar a vida do brasileiro. E vai afetar a vida do brasileiro porque, desde o Temer, a Petrobras adotou a política de nivelar, equilibrar o equivalente, ou seguir o preço da cotação internacional. Obrigado, Temer. Já agradeceram o Temer hoje? No mercado doméstico brasileiro. Então, se aumenta o preço do petróleo fora, automaticamente aumenta o do Brasil também. Então, por conta disso, quando a gente fala que o petróleo chegou a $100, não é só lá fora, é pro brasileiro também. A gente vai ver se o governo vai tomar alguma atitude nesse sentido. Então é isso, gente. É um vídeo gigante, longo, quase um podcast, mas... Quase um podcast pra fazer uma análise bem rasa e pouco crítica, né? Me desculpe.